Muito obrigada, agradeço em nome de toda a nossa equipe, inclusive. E quero te ouvir. Sua voz fez muita falta aqui para a gente, viu? No Bom para Todos e nas redes em geral. E foi uma semana conturbada, né? Foi uma semana em que Congresso, base governista, muito foi falado sobre isso. E agora Lula compara, né, o time, o governo com o time do Corinthians. Olha, entendo muito pouco de futebol. E eu tenho quase certeza que você não torce para o Corinthians, pois carioca. Mas o Corinthians estava indo mal até vencer nesses últimos dias, é ou não é? Pois é, mas venceu na hora decisiva, na hora que se tratava. Foi. Né? Enquanto outros que se celebravam muito, inclusive o meu time, o Fluminense, com a tal história do dinizismo, né, morreu nas quartas de final. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que o Lula diz, e eu também, antes de começar o comentário propriamente dito, eu queria dizer da minha saudade em participar do Bom para Todos, né? Depois de tantos anos marcando presença aqui às sextas-feiras, eu tive que interromper a minha participação por causa de problemas de saúde que me deixaram internado, inclusive, 40 dias, né, pelos quais eu agradeço muito as equipes do Hospital Municipal Miguel Couto e do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que conseguiram, pelo menos, estabilizar a minha situação, embora eu ainda esteja num estado de dificuldade para retomar o blog, né, que vai sobrevivendo aí com a ajuda dos seus fiéis leitores, seus fiéis amigos, né, e que nós pretendemos retomar assim que possível. Mas voltando à questão política, que é a que nos interessa. Né, eu acho que o Lula nem chegou aí para os pênaltis. Acho que houve um certo exagero aí nessa questão da possibilidade da sua estrutura de governo ser derrubada e ele voltar a ter a estrutura do governo Bolsonaro. Acho que houve um certo exagero. Porque, é claro, né, esses núcleos do Centrão, esses partidos de centro-direita que colocam sob a batuta do Arthur Lira, eles sabem que para conseguir posições, eles precisam criar pressões. E foi isso que foi feito. Né? Eu assisti a entrevista do Lira, assisti a entrevista do Elmar Nascimento, que é o líder da União Brasil, e acho que todos eles estão com as portas, não diria abertas, mas escancaradas para algum tipo de acordo. Acho que se algum tipo de mudança no Ministério deve acontecer, vai ser a recomposição da participação do União Brasil e, possivelmente, a entrada de alguém do Partido Progressista, né, dentro do Ministério. Né. Acho que talvez acabe acontecendo, não tão rápido assim, uma substituição do ministro da Articulação Política, o Alexandre Padilha, que, como se costuma dizer, né, está arriscado a perder o seu lugar pelos méritos, pelo caráter, pelo trato, pelo comportamento que ele tem, né, que é muito pouco, digamos, afinado, harmônico, com o nível de selvageria fisiológica que tomou conta do Congresso brasileiro. Aliás, Thalita, vamos juntar as duas notícias, né? Vamos pensar nesse Congresso que cria dificuldades para a aprovação do marco fiscal, né, do regime fiscal sustentável, como preferem chamar, e essa notícia que você deu hoje, da aprovação, sem discussão praticamente, daquele fatídico auxílio caminhoneiro e do auxílio taxista, que comeu, pelo menos, só em irregularidades, 2 bilhões de reais do orçamento público, fora aquele subsídio que ele deu, porque é um subsídio, né, a profissionais, digamos, legitimamente ocupados no transporte de passageiros e no transporte de mercadorias. De qualquer forma, mesmo que não tenha sido incorreto, do ponto de vista legal, do ponto de vista legal, perdão, do ponto de vista da destinação, ele foi um subsídio e foi um subsídio marcadamente legal por se tratar de benefícios dados a duas categorias muito grandes no país que tinha exclusivamente finalidade eleitoral. Então, é estranho você ficar ouvindo um discurso de austeridade de um Congresso que, quando se tratou de distribuir dinheiro a 3 meses das eleições, abriu os cordões, abriu as burras do governo federal para toda essa derrama de recursos com finalidade de reeleger Jair Bolsonaro. Voltemos à nossa situação atual. Nós precisamos ter em mente que o governo Lula vai ter a sua base de apoio quando tiver resultados econômicos para mostrar à população. Essa é a questão central para o governo Lula. Conseguir implantar a sua política econômica, que até agora está criminosamente travada pelo Banco Central, deixando o Brasil
como uma espécie, se diz, expressão em equitação, com freio nos dentes para crescer, com a vontade de crescer, com as condições objetivas para crescer, mas limitado por uma política de juros que impede investimento, impede inversões e cria, sobretudo, uma dificuldade imensa para a população consumir, desde os itens mais completos, como, por exemplo, o crédito habitacional, até mesmo as despesas no dia a dia. Não é à toa que nesse resultado surpreendente positivamente que tivemos no PIB, você vai olhar que o consumo das famílias e o investimento foram os itens mais fracos, né, nesse desempenho surpreendentemente forte do Produto Interno Bruto.